Fala, Barbers! Tudo bem com vocês? Antes de eu falar do episódio, eu vou pedir para você compartilhar, deixar sua mensagem, o seu like, ativa o sininho e pede para se inscrever no meu canal, porque está sendo cada vez mais incrível. Bora para o episódio 9. Como Deus transformou minha mentalidade. Em Romanos 12, 2, diz assim, ó: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mudança de mentalidade, isso é algo que eu falo também para alguns alunos. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai criar autoridade, você não vai conseguir se valorizar da forma que você acha que tem que ser valorizado. Então, não se molde nesse padrão mundano, mas sempre seja diferente daquilo que o mundo pede. Então, recentemente eu fiz um workshop em Boituva e lá eu comentei que quando o meu cliente vem fazer o corte de cabelo e ele está com a barba, eu faço o pezinho aqui e faço a parte de baixo com a máquina. E aí me perguntaram, mas isso não faz com que o seu cliente depois não venha fazer a barba? Pelo contrário, vai chegar um momento que a barba vai ficar tão legal porque você só dá uma parada, que ele vai falar, qualquer dia eu vou lá experimentar, ter a experiência de fazer uma barba na toalha quente. Ou algum amigo dele vai falar, pô, sua barba é sempre bem alinhada, ele vai falar de você. Então, o boca a boca, como dizem, né, a propaganda boca a boca ainda ela é muito mais eficiente do que um Instagram, um Facebook. Ah, Sandra, então nós não temos que usar as ferramentas, as redes sociais? Lógico que tem. As ferramentas, as redes sociais estão aí. Por isso que eu estou aqui, ó, no YouTube. Então, ó, já se você não se inscreveu, se inscreve aí, ó, tá? O YouTube ele é um canal onde eu não atinjo só as pessoas da minha cidade. Eu vou atingir outras cidades, outros estados e talvez até países, tá? Então, seja sempre diferente. Tenta estar sempre um passo à frente do seu concorrente ou enfim, tá? Se alguém me perguntasse qual foi a maior transformação da minha vida, talvez esperasse ouvir assim, ó, foi aprender uma nova técnica, foi ganhar um campeonato, foi aumentar o meu preço, mas a maior transformação aconteceu aqui. Aqui. Foi Deus transformando a minha mentalidade, e literalmente. Para quem não sabe, em 2024 eu participei daquele movimento Legendários, e lá eu tive verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo. E ali a minha mentalidade sobre a minha profissão, o meu trabalho, a barbearia mudou completamente. Então, eu entendi que nós, barbeiros, nós não somos servidos, é nós que servimos eles, né? Nós trabalhamos com a vaidade, nós fazemos as transformações do cabelo, na barba, então é nós que servimos, somos nós que servimos as pessoas. Deixamos as pessoas mais felizes, mais alegres. Então, por isso que você, quando o seu cliente sentar na sua cadeira, entenda e pense assim, graças a Deus, ele está aqui sentado e me dando o privilégio de cortar o cabelo dele. Antes eu trabalhava apenas para sobreviver. Anos eu trabalhei dessa forma. Durante muito tempo eu pensava apenas em pagar as contas, em fechar o mês, em sobreviver. Até que Deus começou a mudar a maneira como eu enxergava o meu trabalho, como eu acabei de falar. Então, por muitos anos eu achava que
o cliente sentava ali na minha cadeira ali, porque ele tinha que, tem que vir cortar cabelo comigo, não tem esse negócio. Ele só vem aqui comigo porque, sei lá, o barbeiro dele lá fez cagada no cabelo dele e ele veio aqui. Mas não, eu fui entender que eu abençoava a vida deles com palavras, com corte de cabelo, com aquela de ele vinha cortar o cabelo no final de semana, eu alinhava a barba dele, ele saía com o cabelo cortado e a barba alinhada, e isso eu cobrava 23, R$ 5, R$ 3 quando eu comecei, eu já fazia isso. Então eu sempre servia as pessoas, mas eu não tinha esse entendimento. Então eu tinha que, nossa, teve uma época que eu cortava 2 cabelos por hora, então era pauleira, era correria e, sabe, eu não pensava na pessoa. Não, era tipo aquilo, sabe? Próximo, próximo, próximo. E aí eu fui entender que não. Hoje eu trabalho batendo de 1 em 1 hora, então eu prefiro muito mais a qualidade do que a produção. E quando você começa a mudar a sua mentalidade e entender que você está servindo o seu cliente, você está fazendo por prazer a profissão, de ver um sorriso no rosto, de ver essa pessoa falando bem de você para outras pessoas e te indicando, o jogo muda, a mentalidade muda. Colossenses 3:23 diz assim, ó, tudo o que fizeres faça de todo o coração para o Senhor. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração. Faça de coração. Não uma barganha, uma troca, figurinha. Não, é de coração. Então, quando eu corto o cabelo do meu cliente, alinho a barba dele aqui e alinho a parte de baixo, falando para ele assim, cara, isso aqui é uma cortesia, isso aqui é um agrado. Você não está saindo daqui só com o cabelo cortado, você está saindo daqui com a sua barba parada. Eu passo pomada, muitas das vezes eu uso até laque, eu deixo o cliente ele sai daqui com o cabelo escovado, penteado. Porque tudo o que fizeres, faça de todo o coração. E aí você acha que você está fazendo aquilo dali por obrigação. Negativo. Você está fazendo como para o Senhor. Deus se agrada de quando você é generoso. Deus se agrada de quando você é bondoso. Ah, mas tem cliente que, mas cara, tem pessoas e tem pessoas. Eu sei que atendi vários clientes assim que muitas das vezes não merecia, mas não merecia por quê? Por causa do meu orgulho, por causa do meu ego, por causa da minha vaidade. Mas, cara, eu fiz isso por anos, graças a Deus hoje eu tenho uma cartela de cliente incrível. Então, cada dia mais os clientes eles estão fechando pacotes comigo. Então, daqui a pouco eu já não vou ter mais horário para outros clientes avulsos. Tudo isso por quê? Mais uma vez, tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor. Depois que eu entendi isso, depois que eu fui buscar a palavra de Deus, cara, eu não quero ser evangélico, eu não quero ser católico, não tem problema. Tá aqui, ó. Tá tudo que tá aqui, ó. Na palavra de Deus. Quando você começa a entender a palavra de Deus, você vê que realmente a palavra ela nos ajuda a empreender mais. Nos ajuda a moldar o nosso dia, a moldar até mesmo as pessoas. Então, muitas das vezes, aquele cliente que você acha que é um cara arrogante, um cara... Você já viu aquela frase, gentileza gera gentileza? É isso. Se você for áspero, o cara vai ser áspero. Se você for arrogante, o cara vai ser arrogante. Mas se você for gentil, esse cara vai ser gentil com você. Talvez ele não vai ser já de cara, mas ele vai pensar e falar, poxa, peraí, errei, eu vou lá, eu vou ser diferente. Deus mudou o meu conceito de sucesso. Antes eu pensava que o sucesso era ganhar mais. Hoje eu acredito que o sucesso é ser fiel ao propósito que Deus me confiou. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu tive meia hora de corte de cabelo e meia hora de um papo com um cliente meu incrível, assim.
Recentemente a esposa dele faleceu de um câncer de 10 anos, ela lutando contra o câncer. E 1 mês e meio, mais ou menos, ela veio a falecer. E eu deixei meia hora ali para a gente poder conversar, porque eu sabia que ele queria falar sobre o que aconteceu com a esposa dele, desabafar. Nos abraçamos, choramos, tomamos água, tomamos café, sorrimos, porque em meia hora eu ouvi ele. Você ouve o seu cliente? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,33. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, que é aquilo que eu já trouxe aqui em alguns episódios atrás, todo dia eu chegando na minha barbearia, eu oro por cada cliente que vai sentar na minha cadeira, cada cliente que está agendado lá na minha agenda. Porque cada cliente que sentar na minha cadeira é uma história diferente, é um desabafo, é uma ajuda que eu vou passar, é uma ajuda que eu vou receber. Então, busquem a Deus em primeiro lugar. Não precisa ser crente, não precisa estar numa igreja. A igreja, ela ajuda, faz com que você venha mais próximo do Espírito Santo. Se você não quiser ir numa igreja, não tem problema, mas tire um tempinho para você conhecer a Bíblia. Para você entender quem foi Mateus, quem foi João, quem foi Lucas, quem foi Paulo. Como eu disse no episódio anterior, Paulo foi o cara que caçou pessoas, matou cristãos. E tempos depois, ele foi um cara que foi temente e crente a Deus. Ele falava de Jesus Cristo, ele transformou a vida de muitas pessoas. Ele evangelizou com a palavra de Cristo. E ele precisou ficar cego para poder entender quem era Cristo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço para que você se inscreva. Cara, tá fazendo sentido tudo que eu tô falando aqui? Compartilha. Manda para um amigo seu que de repente precisa ouvir essas palavras. Deixa aí uma perguntinha, uma dúvida, um joinha e clica lá no sininho para que cada vez que subir aqui um conteúdo você seja avisado. A cadeira virou missão. Antes eu via uma cadeira, hoje eu vejo uma oportunidade. Eu sempre falava que a cadeira é nosso escritório. Cada cliente que senta ali é uma história nova, é um negócio novo que você pode fazer. Uma pessoa, uma história, uma família, uma vida. Quando você vai fazer um curso, você anuncia para o seu cliente. E eu, toda vez que eu vou fazer um curso, eu fico tão empolgado que 15 dias antes eu começo a falar do curso. E aí meu cliente fica tão empolgado que ele não vê a hora de eu voltar do curso para poder aplicar a técnica no cabelo dele. E você faz isso? Se não faz, começa a fazer. Tenho certeza que ele vai ter uma nova percepção, ele vai ter um novo olhar para você, tá? Renovar a mente é um processo. Deus não mudou a minha mente em um dia. Foi uma caminhada com erros, correções, aprendizados, com arrependimento, com acertos, com muito joelho no chão. Filipenses 1,6 diz assim, ó: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Então, tudo que você quer fazer na sua barbearia, se você quer ter uma barbearia maior, se você quer ter um colaborador, se você quer fazer um curso, coloque isso para Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus não está trabalhando, mas Deus ele está a todo tempo trabalhando em nós, em mim, em você, no seu cliente. Eu duvido que já aconteceu de você pensar em algo e esse cliente vir e comentar sobre aquilo. Por exemplo,
De repente você pensou, falou, poxa, olhou sua bancada e falou, poxa, eu preciso renovar minha maquininha. Aí chega um cliente, sei lá, no mesmo dia, ou 2 dias depois, sei lá, algum momento, fala, pô, cara, eu acabei de vir dos Estados Unidos, sei lá, acabei de vir de algum canto e eu lembrei de você, trouxe uma maquininha. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu. Eu queria muito uma shave. E aí um cliente meu falou, pô, Sandro, eu comprei uma shave para usar na minha barba, mas cara, não tá sendo, não tô curtindo, não tá legal, tal. Cara, vamos fazer sei lá, me dá 2 cortes de cabelo, eu te dou a máquina. E naquela semana eu estava pensando em trocar a máquina. Isso é Deus. É Deus agindo, é Deus trabalhando. Quando você menos, onde você menos pensa que Deus está trabalhando, é Deus trabalhando. O que Deus quer transformar na sua forma de pensar? Você trabalha apenas pelo salário? Ou entende que a sua profissão também pode ser um chamado? Já parou para pensar? O Legendários Barbeiro, ele foi criado não por acaso. O Legendários Barbeiro, ele foi criado por um propósito. Nós estamos a todo tempo, todo momento com a mão na cabeça dos nossos clientes. Às vezes a gente vai fazer o pezinho, uma mão fica no topo e aí a outra mão fica com a maquininha de acabamento. Nesse momento você pode estar orando para o seu cliente, abençoar a vida dele, para que ele não continue cortando cabelo com você. Você já abençoou a vida de algum cliente seu? Ou você só amaldiçoa? Nossa, tomara que esse cliente nunca mais volta. Tenho certeza que tem muitos barbeiros aqui que infelizmente pensam ainda dessa forma. Mas pelo contrário, entenda que por mais que aquele cara é chato, talvez ele está sendo chato por você mesmo. Por você ser um cara chato, por você ser um cara arrogante, por você ser um cara prepotente. Ah, mas por que ele está indo lá então na minha barbearia? Sei lá, às vezes é porque ele quer mudar a sua vida, ele quer que você enxergue outra coisa. Vai saber. Hoje eu continuo cortando cabelo, mas Deus mudou completamente o motivo pelo qual eu corto. Mais uma vez eu vou falar, hoje eu sirvo os meus clientes. E quando Deus muda a nossa mentalidade, a nossa mente, Ele também muda a maneira de como vivemos, servimos e impactamos as pessoas. Como eu disse, eu fiquei meia hora ouvindo o meu cliente, porque eu sabia que ele tinha muito o que desabafar. 10 anos ele ficou ali acompanhando uma das piores doenças da vida dele, uma das piores doenças que nós, seres humanos, poderíamos ter, que é o câncer. 10 anos. Eu sabia que ele tinha muito para falar. E foi o que eu fiz. Fiquei lá sentado ouvindo ele falar. A maior transformação da minha vida aconteceu na minha mente. A minha mente. Deus mudou o meu trabalho quando mudou o meu coração. A minha cadeira deixou de ser apenas um lugar de trabalho, ela se tornou um lugar de propósito. Eu sirvo. O sucesso sem propósito é apenas um barulho. Quando Deus muda a mente, muda também o destino. Muda também o destino. Sei lá, de repente um cliente seu tem ou baita de uma oportunidade de, sei lá, ir para fora e te fazer o convite para estar junto. Não sei. Só você vai saber. Tá bom? Antes da gente ir para a oração, mais uma vez eu quero pedir para você, fez sentido isso aqui? Compartilha. Manda para o seu amigo. Deixa aqui uma mensagenzinha de obrigado, ou que legal, putz, era isso que eu precisava ouvir. Ativa lá o sininho e deixa um joinha. Isso vai me ajudar muito, principalmente nessa reta aí que eu tô nessa missão de atingir 1.000 inscritos. Me ajude a atingir os 1.000 inscritos aqui para que a plataforma possa levar mais conteúdos aí para mais pessoas aí, tá? Então eu vou orar aqui para você, tá? Senhor Pai, venho aqui pedir, Pai, mais uma vez, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas, desse irmão que está aqui
acompanhando, assistindo todo esse conteúdo, Pai. É a palavra do Senhor sendo dita, é a palavra do Senhor indo em lugares inimagináveis, Pai. Ó Senhor, que cada pessoa que compartilhar, que cada pessoa que consumir esse conteúdo seja transformada no nome do Senhor Jesus, Pai. Que todas as palavras que aqui foram ditas sejam palavras de conforto, sabedoria, de transformação de mentalidade, de transformação do coração, Pai. E que cada vez mais, Pai, o Senhor venha abençoar este canal e abençoar essa pessoa que está assistindo agora, Pai. Que esse barbeiro possa mudar a mentalidade dele e realmente se tornar uma autoridade dentro da barbearia dele, Pai, para que ele possa cada vez mais transformar a vida de outras pessoas. Então, por isso, Senhor, eu venho aqui e peço, em nome do Senhor Jesus, abençoe e dê sabedoria para essa pessoa. Amém. Obrigado, até no próximo episódio.